Ok. Já começou a gravação? Assim, agora sim. E vocês estão vendo, né, a minha tela? Devem estar vendo, né? Sim, sim. Ok. Então, deixa eu só relembrar aqui, a distribuição binomial era aquela distribuição que simplesmente conta o número de sucessos quando você repete um experimento binário. Em cada repetição do experimento, você só pode ter ou sucesso ou fracasso. Só duas opções. A probabilidade de sucesso, ela se mantém constante e é igual a θ. Essa distribuição não se aplica se esse θ for variando ao longo das repetições, por exemplo. Então, ele tem que se manter constante. E, além disso, as repetições têm que ser independentes. O que acontece... Então, o exemplo clássico é rolar um dado e ficar acompanhando se sai o número 1 ou 2, por exemplo, onde o θ, então, seria 1/3 de probabilidade de sair a face 1 ou a face 2. Ou jogar a moeda para cima e a probabilidade seria o θ igual a meio. E você, no final desses N lançamentos, você simplesmente conta o número total de sucessos que você observou. O número total de sucessos é aleatório, mas depende tanto do número de vezes que você joga a moeda, quanto depende do θ. Se o θ for muito próximo de 1, é provável que você tenha tido sucessos quase que o tempo inteiro, talvez o tempo inteiro. Se o θ for muito próximo de 0, você não deve ter sucessos quase nenhum na sequência, talvez nenhum sucesso. Então, o número total de sucessos, ele é um número inteiro, né, uma contagem que vai variar de 0 até N, que é o número total de lançamentos que você fez. E tem as probabilidades associadas. Aqui eu errei, isso aqui devia ser elevado a N-1. A fórmula correta é essa que está aqui embaixo. Então, aqui estão os valores possíveis, as probabilidades associadas, aqui deveria ser N-1, e a fórmula geral, eu coloquei só uma lista com pontinhos aqui, a fórmula geral é essa, e eu deduzi essa fórmula de maneira mais cuidadosa, né, no livro, se você quiser ver como que a gente chega nessa fórmula aqui. É muito simples, é só considerar cada sequência particular e depois contar o número de sequências que vão ter K-sucessos entre elas. Isso aqui é o número de maneiras de escolher K-posições nos N lançamentos para receberem os K-sucessos. É o número de maneiras de escolher essas posições. É o que diferenciaria as sequências. E a gente tem lá também no livro a dedução de que o valor esperado, quer dizer, quanto que você espera para essa variável x. Às vezes você vai ter um x maior, às vezes um x menor e tal, mas, em média, esse x é n vezes θ. Exatamente o número total de lançamentos vezes a probabilidade de sucesso. Então, se a probabilidade de sucesso, θ, for meio, esse número esperado é n sobre 2. Então, você espera mais ou menos metade dos lançamentos com sucesso e metade com fracasso. Se o θ for igual a 1 sobre 10, você espera exatamente 1/10 dos lançamentos sendo sucessos e o restante fracasso. Você espera isso. Então, esse é o valor esperado. Mas o valor realmente observado, x, ele é aleatório e varia em torno desse número. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Até onde ele pode ir, até onde ele vai, quanto que ele varia. Isso é medido por essa quantidade de desvio padrão que a gente não definiu ainda e que eu vou definir ainda há umas 2 aulas daqui para frente. Então, apareceu essa fórmula que não devia estar aqui nesse slide, nesse instante. E a gente viu na aula passada como que, então, a gente realmente tem o x oscilando em torno desse número, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Isso aqui é o valor que você espera, mas o que você vai realmente observar é um pouco mais ou um pouco menos, às vezes exatamente igual a esse número, mas costuma variar, né, em torno disso. E a gente teve uma noção dessa variação quando a gente considerou 2 cenários. Um cenário em que o θ é meio, fazendo n variar, e o cenário quando o θ ele é só 1/10, e aí também fazendo n variar. Então, a gente viu como que essas coisas variam. Isso aqui você tem que gastar um tempo olhando
os gráficos, comparando, ganhando um feeling para isso. Vimos alguns exemplos. Aí, o que a gente vai ver agora é a distribuição multinomial. A multinomial é uma generalização da binomial. Como o nome está falando aqui, a binomial, ela conta o número de sucessos em N repetições de um experimento binário. Aqui o binômio, né, vem o nome aqui, nominal, né, o nome binomial, mas é como se fosse um nome aqui, e dois nomes. Então, o que você tem em cada experimento são dois resultados, dois nomes, duas categorias para classificar o resultado. Sucesso ou fracasso. Só que você pode repetir um experimento e em cada experimento, em vez de ter apenas duas categorias, você pode ter mais do que duas categorias. Nesse momento, então, o que a gente vai ter são multinomes, daí a multinomial. Então, na multinomial, a gente também repete um experimento N vezes, independentemente um do outro. Entretanto, em cada experimento, vão existir um certo número de possibilidades, de categorias, de nomes. Esses nomes não vão mudar ao longo do experimento, estão sempre os mesmos. E, em geral, o interesse aqui é quando esse K é maior do que 2, porque no caso 2 é a binomial que a gente viu anteriormente. Mas se você fixar possibilidades igual a 2, a multinomial vira exatamente a binomial. E o resultado desse experimento, como no caso da binomial, a gente não está interessado na sequência específica de categorias. Eu não estou, no caso da binomial, eu não olho o primeiro lançamento, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, quanto foi em cada um deles. Eu olho apenas o número total de sucessos que eu tive. Quer dizer, o número total de vezes que a categoria sucesso apareceu. Aqui, o que a gente vai fazer é contar quantas vezes cada uma das categorias ou possibilidades apareceu nas N repetições. Então, vamos ver isso daqui. Eu vou começar com o exemplo do dado, logo em seguida a gente passa por um problema de tratamento de texto. Imagine que a gente tem um dado e esse dado não é balanceado. É muito fácil criar um dado desbalanceado, sabe, gente? No caso de moeda, é um negócio mais complicado. A física por trás ela é mais difícil de pensar num modelo em que a moeda não é honesta. Mas no caso de um dado, não é difícil criar um dado que não é bem balanceado. Não só você pode fazer com que a densidade da massa dentro do dado não esteja distribuída uniformemente, mas tem um jeito até mais grosseiro. Você pega um dado de verdade e dá raspa uma das quinas dele de maneira que ela fica mais arredondada, em vez de ficar aquela quina... ela fica mais arredondada do que as outras quinas, né? E com isso, esse dado, na hora que você rola, na hora que ele chega naquela quina, ele rola mais facilmente, porque ela está mais arredondada. Então, ele rola mais, ele para menos naquelas categorias. Então, essa é uma maneira de desbalancear um dado verdadeiro, um dado físico. Mas, imagina que você tem um dado, então, desbalanceado, e ele está sendo lançado repetidas vezes, né, N vezes. Em cada repetição, acontece uma categoria. A categoria que é a face. 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. E, como ele é desbalanceado, eu vou representar as probabilidades de cada categoria por esses números genéricos aqui, θ1, θ2, θ6. Essas probabilidades aqui, elas têm que somar 1, porque em cada repetição do experimento só aparece uma dessas 6 faces, não tem outra possibilidade, e ou aparece a face 1, ou a face 2, ou a face 6, a soma dessas probabilidades. Então, esses números aqui, eles têm que ser maiores ou iguais a 0 e somar 1. No fim dos N lançamentos, o que eu estou fazendo é contando o número de vezes em que a categoria 1 apareceu. Estou chamando isso aqui de N1 maiúsculo, porque esse número é aleatório, né? Ele vai variar, eu repito o experimento e esse número pode variar um pouquinho. N2 é o número de lançamentos que a categoria 2 apareceu. N6 é o número de lançamentos em que a categoria 6 apareceu. Então, o resultado não é agora um único número.
Em vez de variável aleatória, a gente deveria até chamar ele de vetor aleatório. É um vetor multinomial com 6 posições, contendo o número de ocorrências de cada uma das categorias, N1, N2 até N6. E a gente usa essa notação aqui, esse tiozinho, para dizer que o que está aqui do lado esquerdo é uma variável aleatória, esse tiozinho significa tem a distribuição que vem aqui pela direita. Então, esse vetor tem a distribuição que está aqui do lado direito. Essa distribuição é esse M aqui todo mais estiloso para representar a palavra multinomial. Então, esse M estiloso tem a distribuição multinomial com N lançamentos, N repetições, e tem 6 categorias cujas probabilidades são essas daqui. Em cada repetição que você está fazendo independentemente, você tem 6 categorias de possibilidade de resposta e as probabilidades ficam fixas ao longo dessas repetições e são essas daqui. A binomial, ela realmente é um caso simples da multinomial. É o caso binário da multinomial. Então, vamos chamar x uma variável aleatória binomial com n-teta. X é o número de sucessos. Olha, a gente pode, de uma maneira redundante, registrar esse fenômeno, né, de sucesso e fracasso com um vetor com 2 posições, com x e n menos x. X é o número de sucessos, n menos x é o número de fracassos. Então, eu tenho aqui o vetor representando as 2 possibilidades, o número total em que a primeira categoria, que é sucesso, apareceu, e aqui o número total que a segunda categoria apareceu. Isso daqui teria uma distribuição multinomial com n repetições e com as probabilidades, são só 2, θ e 1 menos θ. Então, a binomial é um caso particular da multinomial, só que em vez da gente representar desse jeito, com um vetor, com 2 posições, etc, etc, a gente usa só esse x primeiro aqui, porque o segundo já está automaticamente determinado pela subtração aqui. Então, voltando ao caso do dado desbalanceado lançado n vezes. Então, nós temos um vetor aleatório, n negrito agora para representar vetor, e ele está aqui com as 6 possibilidades, uma distribuição multinomial, repetição n, e essas probabilidades para cada uma das categorias em cada repetição. Esse vetor, quais são os valores possíveis para esse vetor aleatório? Porque lembra, variável aleatória ou vetor aleatório, você tem que dar 2 listas. A lista de possibilidades para o vetor e as probabilidades associadas com aquelas possibilidades. Porque nem tudo em geral, as coisas não são igualmente prováveis, né? Algumas são mais prováveis do que outras. Então, para qualquer sequência de lançamentos, o resultado nzão vai ser um vetor com números específicos, agora pequenininhos, né? Porque não estou pensando numa instância específica desse vetor aleatório. Ele vai ter números aqui, n1, n6, que são inteiros, maiores ou iguais a 0, e cuja soma tem que ser o número total de lançamentos que você fez. Então, se esse nzão aqui for grande, existe um número finito, mas bem grande, de valores possíveis para esse nzão. São todas as possibilidades de pegar um número inteiro n e particionar esse número em 6 inteiros não negativos. Quais são as probabilidades associadas com os elementos do suporte? Eu vou fazer a derivação aqui da probabilidade e, de certa maneira, ela vai servir, inclusive, para o caso binomial também, que eu pulei, que eu falei que está lá no livro, né? Mas a gente vai fazer aqui o caso multinomial, só para não ficar um mistério de como que essas probabilidades são encontradas. Então, eu vou, em vez de obter a fórmula geral, eu vou começar com um caso bem particular para evitar muita notação matemática. E depois a gente vê a fórmula geral, porque vocês vão conseguir fazer a indução aqui muito facilmente. Vamos imaginar que o número de repetições são 8. Eu estou lançando o dado 8 vezes. E eu quero calcular a probabilidade de que o meu resultado desse dado desbalanceado, com probabilidades θ1, θ2, θ6, seja esse resultado aqui. Você pode ver que o que eu estou falando é que a face 1 apareceu 2 vezes nos 8 lançamentos, a face 2 não apareceu nenhuma vez,
A face 3 também apareceu 2 vezes, a face 4, 1, a 5, 0 vezes, e a 6 apareceu 3 vezes. Então, qual que é a probabilidade de rolar o dado 8 vezes e terminar com esse resultado aqui? Independentemente de onde a face 1 apareceu, se o primeiro lançamento foi face 1 ou essas duas face 1 aqui, se elas apareceram nas primeiras posições, né? Onde nas 8 posições elas apareceram, tanto faz. Eu só estou querendo dizer que esse aqui é o número total de vezes que apareceu a face 1, a face 2, etc. Existem várias sequências de 8 lançamentos que levam ao resultado acima. Vamos ver algumas delas aqui. Por exemplo, se os 8 lançamentos, aqui você tem 8 posições agora, tá? Os 8 lançamentos são esses aqui, então no primeiro lançamento, face 3, face 1, no segundo, face 6, no terceiro, etc. Você vê que se você calcular a variar o vetor aleatório n nessa instância particular, nesse elemento do espaço amostral, o que a gente obtém é exatamente aquelas 6 possibilidades, né? Quantas vezes a face 1 apareceu, a 6 dá exatamente aquele número, aquele vetor que eu mostrei antes. Essa não é a única sequência com essas possibilidades aqui, com esse número de, né? Se você fizer qualquer permutação aqui desses números, você vai ter essas contagens aqui idênticas a essas 6 que estão aqui. Então, não existe só esse omeguinha. Qualquer permutação desses 8 lançamentos aqui me dá sempre 2 faces 1 apenas. São, aqui, tá aqui a face 1, a face 1. Eu posso trocar essa face 1 de posição aqui dentro, fazendo uma permutação. Mas no final das contas eu vou ter sempre a contagem de face 1 sendo igual a 2. Quantas vezes a face 2 aparece? A face 2 não está aqui. Não importa, eu posso permutar à vontade esse vetor, eu sempre vou ter o n2 de ômega, desse ômega aqui, igual a 0. Então, qual que é a probabilidade P de ômega dessa sequência aqui? Antes de permutar, eu estou fixando essa sequência. O primeiro lançamento foi 3, o segundo foi 1, o terceiro foi 6, quer dizer, esse ômega aqui. Não estou calculando a probabilidade do N dessas contagens, porque essas daqui envolvem um monte de ômegas, não só esse daqui. Eu estou querendo calcular a probabilidade disso daqui acontecer, de lançar 8 vezes o dado e ter essa sequência específica. Então tá aqui, ó, o ômega ser isso daqui é fácil. É a probabilidade de rolar o dado e sair 3 no primeiro lançamento e, ao mesmo tempo, sair 1 no segundo lançamento. Né? Tá aqui 1 no segundo. E saiu 6 no terceiro, e saiu 6 no quarto, etc. Qual que é a chance disso aqui acontecer? Bom, isso aqui são interseções, é o end aqui, né? Esses eventos são independentes. O dado, ele não tem nenhuma memória do que aconteceu antes. O próximo lançamento do dado que você vai fazer é completamente independente dos anteriores. Então, por causa disso, a probabilidade dessas interseções é o produto das probabilidades, usando aqui aquelas propriedades que a gente viu já anteriormente. E qual que é a probabilidade de sair o 3 no primeiro lançamento? É o θ3. θ3 é a probabilidade de rolar o dado e achar a face 3. E a probabilidade de sair 1 no segundo? É θ1. A probabilidade de sair 6 no terceiro? É θ6. Então, é esse produto aqui. O que vai dar simplesmente o θ1 aparecendo 2 vezes aqui, que são os 1s nessa sequência, que toda vez que aparecer 1, tem um θ1 na posição correspondente. Mas como isso aqui é o produto, eu posso simplesmente colocar todos iguais, e aqueles tetas que nem apareceram, porque o 2 foi uma face que não apareceu, eu ponho ele elevado a 0. Então, a probabilidade desse ômega é muito fácil. Eu simplesmente listo todos os tetas, os tetas de todas as categorias, das 6 categorias, e coloco um expoente para cada teta que é igual ao número de vezes que aquela face aparece, que aquela categoria aparece. Mas essa é a probabilidade desse ômega que está aqui. Não é isso que eu estou querendo calcular. Eu quero calcular a probabilidade de rolar o dado 8 vezes e encontrar a face 1 2 vezes na sequência, a face 2 nunca aparecer. Esse é um exemplo, uma instância de um caso que atende essa condição. Mas existem vários outros que atendem
a essa condição aqui, vários outros ômegas diferentes desses que atendem a essa condição. Então, aqui generalizando, né? Então, só pulando aqui, se a sequência que a gente tiver, a sequência aqui, essa daqui, ela tiver a face 1 aparecendo em uma vez, a face 2 aparecendo, a probabilidade dela acontecer é, né, generalizando, seria isso daqui, os tetas com essas potências. Mas agora, voltando então, eu quero calcular, voltando aos N lançamentos, né, os 8, eu quero calcular a probabilidade disso daqui acontecer, não daquela sequência dos 8. Mas aqui você vê que o vetor só tem 6 posições e não 8. Então, eu quero... Qual que é a chance disso aqui acontecer? É a chance de um certo evento acontecer. É o evento formado por todos os omeguinhas, que são as sequências de 8 lançamentos, tais que eu tenho 2 1s na sequência, 0 2 na sequência, 2 3s na sequência, 0 4s, etc. Então, como a gente calculou antes, todo ômega desse conjunto A, ele vai ter a mesma probabilidade, porque vocês veem aqui a probabilidade, né, de um omeguinha qualquer, é só você colocar 6 possibilidades e elevar as potências do número de vezes em que ele aparece. Então, como eu estou fixando aqui o número de vezes que cada face aparece, todo elemento desse conjunto que tem essas condições aqui vai ter essa mesma probabilidade. Então, calcular a probabilidade de que essa daqui seja a contagem, é a probabilidade desse evento A, ele é a soma de das probabilidades P de ômega de todo mundo que está nesse conjunto A. Ora, mas todo mundo que está nesse conjunto A tem essa probabilidade, então basta eu multiplicar por uma constante, onde essa constante é o número de sequências de tamanho 8, onde a gente coloca um elemento desse conjunto em cada posição, e ao fazer isso a gente tem exatamente duas posições com 2, duas posições com 1s, nenhuma posição com 2 e etc. Né? Esse número de possibilidades, eu não vou voltar nisso daqui, tá? Isso é problema de combinatória, então você pode olhar isso, isso não é fundamental para o nosso curso não, tá? Não tem, se você esqueceu disso, você só aceita isso daqui, a gente não vai ficar enfatizando esse tipo de cálculo nesse curso. Então, se você tem 8 posições para colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, e você vai colocar o número 1 2 vezes, o número 2 nenhuma vez, etc., esse número de possibilidades é essa daqui, 1680. Isso é simplesmente o número de permutações distintas desse vetor aqui, que tem 2 1s, 0 2s, etc. Então, esse número C que está aparecendo aqui seria 1680. Esse número C, então, daria... Qual que é a probabilidade do N ser igual a isso daqui? Seria 1680 vezes isso. Então, você tem que simplesmente colocar esse número de permutações aqui no modelo. Então, vamos agora pular direto para a generalização, depois você só acompanha isso e verifica que a fórmula realmente é essa. O que a gente obteve aqui, para esse caso de N igual a 8, 6 categorias, etc., no caso geral, se eu tiver N lançamentos, K categorias e essas probabilidades θ, a chance de repetir um experimento N vezes e encontrar esse número de vezes que cada categoria aparece ao longo das N repetições é esse número de permutações vezes essa probabilidade aqui. Então, essa daria a fórmula da distribuição multinomial. O curioso é que, depois a gente volta aqui, a fórmula genérica da binomial é só um caso particular dessa daqui, quando a gente tiver só duas categorias. Então, vamos fazer alguns exemplos da multinomial. Vamos supor que a gente tem uma amostra de um número 22 mil pessoas escolhidas ao acaso da população brasileira. Isso aqui, na verdade, é baseado em dados do IBGE e classificados em 6 categorias de religião. Então, estão aqui, cada indivíduo aqui é como se fosse rolar um dado. Eu estou rolando o dado 22 mil vezes. Para cada dado, eu tenho 6 faces que são religiões, diferentes religiões, católico, protestante, sem religião, etc. E eu quero saber, aqui no final, θi, são probabilidades que eu
estou colocando porque eu olhei os dados do IBGE, então eu sei que a estimativa é mais ou menos 75% da população brasileira era católica nessa época, 15% era protestante, etc. E, ao, então, tirar essa amostra de indivíduos da população brasileira, imagine que eles foram escolhidos ao acaso da população, eu encontrei esse número aqui, 16.692 vezes aparecer, desses 22 mil, 16 mil foram católicos. Desses 22 mil, 3.300 e tantos foram protestantes. Então, essas contagens que estão aqui, se você fizer a conta, você vai ver que ela não é exatamente igual a 75% de 22 mil, não. Um pouco, eu não sei agora quanto que é exatamente, mas 16.692 dividido por 22.343 não dá exatamente 75, não. 75 é a probabilidade de que um indivíduo escolhido na população brasileira, naquela época, seja católico. Você escolheu uma amostra pequenininha de brasileiros, que tinha milhões de brasileiros, você escolheu uma amostra pequenininha e apareceu esse número aleatório aqui, que dá uma proporção em torno de 75, um pouco mais ou um pouco menos. Não lembro. Se alguém fez a conta aí, gente, abre o microfone e conta aí quanto que dá. 74,7. Quanto? 74,7. Tá aí, 74,7. Não é exatamente 75, é próximo. Com certeza, se você fizer essa conta, 3.390 dividido por 22 mil, vai ficar um número próximo de 15%, mas não exatamente igual. Então, essas contagens aleatórias que estão aqui embaixo, elas constituem um vetor aleatório. A instanciação para essa pesquisa específica foram esses números, mas o que a gente está imaginando é que esses números aleatórios, eles seguem uma distribuição de probabilidade com esse número de lançamentos e essas probabilidades aqui. Observa a diferença entre probabilidade e estatística. Aqui a gente está misturando um pouco, pode estar ficando meio confuso, mas a ideia é a seguinte: em geral, o que a gente vai fazer é pegar uma amostra, olhar essas contagens e tentar descobrir, a partir dessas contagens, qual que é essa linha aqui de cima, as probabilidades. Em geral, em estatística, em análise de dados, a gente não sabe essas probabilidades, a gente quer olhar os dados e tentar voltar para trás para descobrir qual é o modelo de probabilidade que gerou aqueles dados. Então, aqui está uma representação de um modelo. Eu pus aqui probabilidades e esses números que vão aparecer no final da nossa amostra, eles seguem essa distribuição de probabilidade, de maneira que o N1 deve ser aproximadamente 75% de 22.343, mas não exatamente 75%, um pouco mais, um pouco menos, vai variar um pouco. Mas essa é a ideia. Aqui eu estou representando, esse é o modelo de probabilidade, eu vou fazer de conta que eu já sei as probabilidades e vou deduzir quais são, o que acontece com esse N aqui, o que pode acontecer com esse N, para tentar depois usar esse raciocínio e fazer o caminho inverso, voltar para trás. Quer dizer, eu vou agora olhar os N's e a partir desses N's, e sabendo que tem um modelo desse com certas probabilidades desconhecidas, tentar olhar para isso daqui e descobrir os modelos que estão por trás. Descobrir essas probabilidades aqui. Vamos passar agora para uma amostra de 538 indivíduos que são escolhidos independentemente entre pacientes que têm um certo linfoma aqui. É um tipo de câncer que afeta as pessoas. E essas pessoas, elas são classificadas em 12 categorias agora. Então, estou lançando o dado 538 vezes e eu tenho agora um dado com 12 faces. E as categorias elas são criadas de acordo com a resposta que o indivíduo dá a um certo tratamento e ao tipo de célula que ele tem, célula do sistema linfático. Então, aqui está 4 tipos histológicos, 4 tipos de célula que ele tem, e aqui é a resposta que ele dá a um certo tratamento, se a resposta dele foi positiva, parcial ou sem resposta. Então, os 538 indivíduos, ao rolar esse dado 538 vezes, cada indivíduo, que é cada dado que eu estou rolando, ele cai
numa dessas 12 possibilidades aqui. Não tem outra. Ele tem sempre um desses tipos histológicos e dá uma dessas respostas aqui. Então, todo indivíduo cai aqui em uma dessas categorias. Então, a gente tem 12 categorias no final. Aqui está a distribuição multinomial. Tem 12 possibilidades aqui, que é o que eu estou querendo descobrir. E esses números específicos que eu vi aqui são uma instância desse vetor aleatório. Foi uma ocorrência desse vetor. A partir desses números, eu vou querer ter uma ideia de quem são esses tetas que estão aqui. Não é difícil, né? A estimativa mais natural é, você quer ter uma ideia de quem é o teta 1? Vamos chamar de 1, essa face aqui, positivo e tipo histológico LP. Quer ter uma ideia de quem que é o teta 1? Quer dizer, qual que é a chance de rolar o dado e cair aqui nessa casinha, na primeira casinha, na posição 1 aqui dessa tabela? Ué, vai ser... É muito fácil, uma estimativa razoável. Você rolou o dado 538 vezes, 74 vezes apareceu essa célula. Então, deve ser mais ou menos 74 dividido por 538. Aproximadamente isso. Se eu rolar o dado mais uma vez, provavelmente esse número aqui, ou esse número muda, ou ele não muda, né? O cara cai em outra posição, mas aí o 539 muda, então a fração já vai ficar um pouquinho diferente, mas muito pouco, não vai mudar muito. Então, é só uma aproximação para esse número fixo, essa probabilidade, mas se essa quantidade de indivíduos aqui for grande, essa fração me dá uma ideia razoável de quem é o teta 1. Mas o modelo que eu estou usando é esse daqui. Agora vamos passar para um exemplo mais interessante. Classificação de textos. Imagine que a gente tem uma grande coleção de textos, chamada de corpus, como artigos de um jornal específico, e que cada documento ele é classificado em um de 3 tópicos. O documento é de esporte, o documento é de política, ou é outro tópico. Essa coleção ela é classificada manualmente, exigindo uma grande quantidade de homem-hora de trabalho. E o objetivo agora é criar uma regra de classificação automática em que uma dessas 3 categorias de outros textos que não foram analisados manualmente, que não fizeram parte dessa amostra aqui, outros textos, por exemplo, textos futuros, textos que vão ser escritos ainda, textos que vão entrar que ele possa ser classificado automaticamente em um desses 3 tópicos. Eu estou colocando só 3 tópicos para facilitar, né, gente? Na prática, essas amostras aqui vão ser enormes, esse número de tópicos vai ser grande, etc. Então, uma maneira de fazer isso é usar a distribuição multinomial para modelar os textos. Considera um dos tópicos, por exemplo, o tópico esporte. Nós vamos pensar num modelo chamado de generativo de um texto de esporte. O texto ele vai ser gerado como uma sequência de palavras escolhidas ao acaso de uma lista de possibilidades. A lista ela é o dicionário, o vocabulário. A escolha das palavras ela vai ser feita independentemente uma das outras. É assim que eu vou montar meu texto. Então, eu escolho a primeira palavra ao acaso, em seguida eu escolho outra palavra, depois eu escolho mais uma, e vou fazendo isso independentemente uma das outras. Evidentemente, o texto que vai aparecer vai ser um lixo, né? Não vai ter significado nenhum, vai ser uma bobajada danada. Não vai ter muito significado. Mas, vamos ver o que vai acontecer com esse modelo. Então, ignorando alguns detalhes práticos, eu vou chamar a lista de palavras distintas da língua portuguesa de vocabulário. Porque tem alguns detalhes práticos aqui que a gente, no fundo, elimina, para qualquer análise prática disso, a gente elimina várias palavras que não têm muita importância para classificar o texto. Por exemplo, artigos, né, o, a, os, as. Se o texto é de esporte, política ou outros, tanto faz. A frequência com que essa palavra o, a vai aparecer é a mesma, não distingue textos desses tópicos, né? Então, a gente, em geral, tira fora essas palavras logo de início, porque elas não vão ajudar muito mesmo, não. Só vão tornar o processamento muito mais longo e vão ajudar muito, muito, muito pouco. E existem ainda mais alguns outros truquezinhos
que são feitos para pré-processar o texto. Mas o fato é que a gente tem algumas palavras que são muito mais comuns quando o texto é de esporte, outras palavras aparecem com muito mais frequência quando o texto é de política, ou quando é outros. Então, se aparece o texto voto, votar, votação, eleição, deputado, assembleia, reunião, tudo isso é mais comum se o texto é de política do que se o texto é de esporte. Por outro lado, resultado, placar, jogo, gol, ponto, posição, etc., é mais comum se o texto for de esporte do que se o texto for de política. Então, a ideia é usar essas palavras, né, para tentar distinguir o texto que vai chegar. Mas vamos seguindo aqui. Vamos associar uma probabilidade. Então, vamos imaginar que existe um vocabulário pré-definido. Esse vocabulário, você imagina que é simplesmente as palavras da língua portuguesa, um dicionário. E a gente vai associar uma probabilidade θi a cada palavra do vocabulário. Uma probabilidade de escolher a palavra aí é θi. Eu vou fazer essas probabilidades aqui, elas vão depender do tópico. Tá? Então, deixa eu escolher um tópico específico, por exemplo, o tópico esporte. E a ideia é falar o seguinte, vamos imaginar que eu tenho um dado com 10 faces, cada face aqui representa uma das palavras distintas do vocabulário. Então, você vê que agora o dado ele tem um número, não é 6, não é 12, são milhares de faces. Eu rolo o dado e escolho uma das palavras, eu tenho 10 palavras aqui, representando as faces, e elas têm probabilidades associadas. Eu escolho uma dessas palavras aqui para ser a minha primeira palavra do meu texto. Em seguida, eu rolo esse dado novamente com as mesmas probabilidades. Lembra que eu não mudo as probabilidades à medida que eu repito o experimento. E escolho uma segunda palavra. Depois eu escolho uma terceira, rolando o dado de novo, e assim por diante. Eu vou rolando o dado sucessivamente, independentemente, e montando um texto à medida que eu estou fazendo isso. Claro que o texto vai ser horrível, mas você pode, por exemplo, se você estiver mexendo com esportes, você poderia, né, como algumas palavras vão ser muito mais frequentes do que outras, eu poderia, por exemplo, terminar com um texto assim, um texto formado pelas palavras gol, a segunda palavra Neymar, jogo, gol, cheio, gol, etc. Obviamente, esse modelo ele é chamado de generativo porque eu estou gerando as palavras, eu estou gerando toda a sequência, todos os dados que eu vou ter, eu tenho um modelo que gera esses dados. Vai ficar mais claro o que é modelo generativo quando a gente aprender um modelo discriminativo. Aí a gente vai entender melhor a diferença, o que essa palavra generativo está querendo dizer. Mas, nesse momento, é simplesmente um modelo que gera dados. Então, esse modelo generativo que está gerando dados, ele dificilmente vai gerar um dado que se parece com um dado real. Um texto minimamente similar a um texto real de jornal, né? A sequência de palavras, ela dificilmente vai ter a estrutura sintática do português, dificilmente vai ter um sentido, né? Sentido semântico está redundante aqui, né? Vai ter um sentido, né? A gente vai conseguir entender o que significa. E, no entanto, esse modelo ridiculamente simples, ele é muito útil. Ele é claramente falso, estupidamente falso, como um modelo para geração de textos da realidade, e, no entanto, é muito útil. Bom, como que a gente vai tornar esse modelo útil? Como que a gente vai usá-lo? Primeira coisa, eu vou fazer com que a lista de probabilidades das palavras do vocabulário, ela vai variar de tópico para tópico. Então, eu vou ter listas diferentes. A lista de palavras distintas do vocabulário, ela é a mesma para todos os tópicos. A lista não muda. Entretanto, cada tópico vai atribuir probabilidades de maneiras diferentes. Então, no tópico esporte, algumas palavras, essas daqui, vão ter probabilidades θi maiores do que sobre os tópicos política e outros. Então, como que a gente obtém essas probabilidades de cada tópico?
Vocês lembram que tinha uma coleção que tinha sido manualmente rotulada? Eu pego todos... Aliás, aqui tem um detalhe também importante. Nesse modelo simples, muito simples, que é o Bag of Words, cada texto ele vem de um único tópico. Tá? Então, o texto é de esporte, ou é de política, ou é outros. Ele não pode ser de esporte e política ao mesmo tempo. Isso não é muito... Assim, tem textos que podem ser uma mistura de dois. Se a gente estiver falando de um problema de corrupção na construção de um estádio de futebol. Corinthians, corrupção, dinheiro, políticos que deram dinheiro para a construção do estado do Corinthians, etc. Esse texto é uma mistura de política e esporte. Né? Então, vamos ignorar esse problema, vamos imaginar que todo texto, mesmo que ele tenha um pouquinho de política, ele pode ser claramente definido como sendo, no final das contas, mais sobre esporte do que sobre política ou outros. Então, todo o texto ele é classificado em uma das três categorias. É como se rolar o dado, não pode sair a face 1 e a face 2 ao mesmo tempo. Tem uma das faces que aparece. Então, como é que eu vou atribuir probabilidades aqui às palavras do dicionário de acordo com os diferentes tópicos? Eu pego aquela coleção que foi rotulada manualmente, pego todos os documentos dessa coleção que foram classificados como esporte. Então, alguém foi lá e classificou para mim 100 mil textos, olhou esses textos e separou, e eu tenho alguns desses documentos foram da coleção esporte. Eu vou pegar todas as palavras usadas nesses textos e colocar num saco de palavras. Esse é o modelo Bag of Words. Então, todos os documentos que foram classificados como esportes, eu vou colapsar eles e criar um único arquivo gigante com todos os textos, tudo misturado. E vou simplesmente olhar quantas vezes a palavra jogo apareceu ao longo desses textos. Só um minuto aqui, peraí, gente, é porque tem dois modelos. Deixa eu ver qual dos dois modelos que eu estou usando aqui. É isso mesmo, tá. Então, eu jogo, usadas, aqui devia ser no plural, tá? Nos textos, né? Eu coloco todas as palavras usadas nos textos, ou seja, crio um único documento com todos os textos juntos, colapsados, todos os textos de esporte. E aí saio contando quantas vezes cada palavra do dicionário aparece. Por exemplo, a palavra jogo apareceu 523 vezes ao longo dos textos. Né? Então, algumas vezes ela aparece várias vezes num texto, algumas vezes o texto é de esporte, mas a palavra jogo não apareceu, mas não importa. Eu joguei tudo dentro de um único saco de palavras, e aí eu conto cada uma das palavras do vocabulário, quantas vezes ela aparece nesse saco de palavras. E divido pelo número total de palavras que estão dentro do saco. De maneira que eu obtenho proporções que somam 1. Por exemplo, a palavra gol apareceu quando eu juntei todos os textos de esporte, ela apareceu essa porcentagem de vezes. Das palavras desse texto, 1,5% foram a palavra gol. Então, eu vou falar que a probabilidade, quando o texto é de esporte, a chance de que eu rolar o dado e a palavra gol ser escolhida, ela tem essa probabilidade aqui de ocorrência. Então, eu faço isso para cada palavra do dicionário. Algumas vão ter uma probabilidade igual a 0, né? Porque ela não aparece ali no dicionário. E eu faço isso para cada uma das 3 coleções que eu tenho separadas e que foram manualmente rotuladas, criando, então, diferentes probabilidades θi para a palavra gol. Eu tenho a palavra gol, a probabilidade da palavra gol no texto de esporte, a probabilidade da palavra gol nos textos de política e a probabilidade de escolher a palavra gol nos textos outros. Em geral, por exemplo, no texto lá de política, pode ser que a palavra gol nunca apareça. Na coleção que eu rotulei manualmente, a palavra gol, né, o nosso dicionário é enorme, e a palavra gol não apareceu. Mas colocar, então, por esse cálculo aqui, a probabilidade deveria ser 0. Mas isso não é uma boa ideia,
mais para frente, porque com isso eu vou dizer que a palavra, se o texto é de esporte, eu vou falar que a palavra gol não pode ser escolhida. A chance dela ser escolhida é 0. Isso não é uma coisa muito boa. Mesmo que a palavra seja rara naquele tipo de tópico, pode ser que ela, em algum momento, se apareça. E eu quero evitar que eu elimine completamente um tópico no futuro, porque, de repente, uma palavra rara naquele tópico apareceu e eu não me preparei para isso. Então, para permitir que toda e qualquer palavra do dicionário possa aparecer, mesmo que rara, no texto, e que eu não fique tão preso e tão afetado pela coleção particular que eu rotulei manualmente, pelo número pequeno de texto, eu não posso pegar um número muito grande de texto, rotular manualmente, então eu vou tentar evitar que qualquer palavra do dicionário tenha uma probabilidade exatamente igual a 0. Por exemplo, sei lá, a palavra inefável é uma palavra meio rara e pode ser que na coleção de textos que eu tenho que são rotulados de esporte, que eu sei que são de esporte, essa palavra nunca tenha aparecido. Mas isso não quer dizer que ela nunca vai aparecer no futuro. Então, para evitar que isso me atrapalhe mais na frente, quando eu estiver olhando os textos que serão os novos textos que vão aparecer, e que poderia ter essa palavra inefável, mesmo sendo de esporte, eu vou tentar evitar essa impossibilidade aqui. Então, para isso, uma solução muito simples é fazer o seguinte: vocês lembram que eu tenho o meu saco de palavras de esporte, né? Todas as coleções de textos de esporte, eu peguei, colapsei e coloquei tudo num arquivo grande, com todos os textos de esporte juntos, e estou fazendo a contagem ali. Pois bem, imagina, uma maneira agora seria o seguinte: adiciona a esse saco de palavras o dicionário completo, de maneira que agora, além de todas as palavras do texto, dos textos, né, de esporte, que eu tenho uma coleção grande de textos de esporte, eu acrescento agora todas as palavras do dicionário no final. Suponha que tem D palavras distintas do dicionário, e a coleção de textos que eu tenho de esporte tem Mzão palavras. A palavra I aparece MI vezes na coleção, nessa coleção aqui, na coleção mesmo de textos. MI pode, inclusive, ser 0. Ele pode ser igual a 0, porque a palavra I não apareceu na coleção a palavra inefável não apareceu na minha coleção de esportes. Agora o que eu vou fazer, qual que é a probabilidade de escolher a palavra inefável? Vai ser, em vez de colocar 0 dividido pelo número total de palavras que eu tenho no meu saco de palavras, eu vou usar esse outro estimador aqui. Eu vou usar MI, que é 0, mais 1, dividido por o número total de palavras na minha coleção de esportes, mais o número de palavras do dicionário. Esse estimador, ele é chamado de estimador de Laplace. Depois a gente vai estudar propriedades desse estimador e por que ele é chamado de Laplace. Tem uma distribuição a priori envolvida aqui, mas basicamente o que eu estou garantindo é que agora, quando eu percorrer as palavras do dicionário, essa soma dessas probabilidades θi aqui, elas vão ser todas maiores ou iguais a 0. Na verdade, nenhuma delas pode ser 0, porque vai ter esse 1 aqui. Então, elas vão ser todas maiores do que 0 para todas as palavras do dicionário, e a soma delas é 1. A soma de todas elas é 1. E isso não altera as coisas? Não altera não, sabe? Porque esse Mzão vai ser muito grande, e aí esse 1zinho que está entrando aqui, ele afeta muito pouco. 0 ou 1, o número vai ser muito pequeno, porque esse número aqui é muito grande, entende? Então isso aqui não altera muito as probabilidades que a gente vai ter, não, e evita esse problema do 0. É um truque fácil para a gente evitar esse problema. Mas isso é um problema prático de processamento de texto que eu não quero gastar muito tempo aqui agora, não. Tá? É só para... Então, suponha que as probabilidades das D palavras distintas do vocabulário foram estimadas usando esse estimador de Laplace em cada coleção de texto. Na coleção de textos de esporte, na coleção de textos de política e na outras. Então, eu tenho aqui as palavras do dicionário. Tá aqui, ó, a palavra 1, a palavra 2, a palavra 3, a palavra desão. É uma lista gigante aqui, um número de colunas, são milhares e milhares de colunas, que são as palavras do dicionário.
E eu tenho aqui 3 linhas. Aqui é as probabilidades associadas com a palavra 1 do dicionário, quais a frequência com que ela apareceu nos textos de esporte. Esse θ2, aqui, aquela estimativa de Laplace, que é mais ou menos a frequência da aparição dessa palavra 1 nos textos de política. E aqui, no outros, é a frequência com que a palavra 1 apareceu nos outros textos, que não são nem de esporte nem de política. Então, isso daqui é obtido de maneira empírica, né, tentando aproximar as probabilidades reais nesse modelo meio esdrúxulo aí de formação de texto, de criação de texto. E agora um novo texto aparece, que não está nessas coleções aqui. E esse novo texto, eu não sei, ele é de uma das 3 categorias, é de esporte, política ou outros. E eu quero classificar esse texto automaticamente numa dessas 3 categorias. Eu vou usar a distribuição multinomial para isso. O novo texto, então, imagine aqui que a gente processou a coleção, rotulei manualmente a coleção, uma coleção grande de texto, então rotulei cada texto como esporte, político ou outros, aí juntei todos os textos de esporte e, a partir disso, consegui criar essas probabilidades aqui, usando essa fórmula, né, essa fórmula que está aqui. E depois eu fiz isso para a coleção de textos de política, botei tudo no mesmo saco, todos os textos num bag of words, num saco de palavras, e contei a frequência com que cada palavra do dicionário aparece e fiz a mesma coisa para outros. Então, essa tabela está fixa, essas coisas aqui são todos números maiores do que 0 e a soma deles é 1. Todas essas linhas. O novo texto aparece, eu não quero olhar ele, não quero ler o texto manualmente, não quero decidir se ele aparece um desses, eu quero classificar ele automaticamente numa das 3 categorias. Vou usar, então, é um problema de classificação, como aqueles que a gente aprendeu usando a árvore de regressão. Só que aqui eu vou usar uma coisa diferente, porque o meu dado é bem diferente dos anteriores. O novo texto, ele tem emisão palavras ao todo. Algumas palavras são repetidas várias vezes ao longo do texto. Então, o novo texto está aqui. Eu vou representar ele assim, x1, x2, até a última palavra do texto. XJ é a palavra J do novo texto. Usando o modelo Bag of Words, qual que é a probabilidade deste novo texto ter sido escrito se ele for do tópico esporte? Então, se ele é do tópico esporte, no modelo Bag of Words, se ele é do tópico esporte, eu fiz o seguinte, eu saí rolando o dado que tem as faces igual ao dicionário, o dado dicionário, e fui coletando, né, e fui olhando qual palavra aparecia. Rolei esse dado independentemente e sempre com essas probabilidades aqui, dessa linha. Essas probabilidades é que foram usadas, porque o texto é de esporte. Então, se o texto for de esporte, eu estarei gerando o texto nesse modelo ridículo, meio né, caricatural, eu estou usando essas probabilidades aqui. Então, eu vou simplesmente, em vez de olhar essa sequência específica, que é o texto propriamente dito, eu vou simplesmente contar quantas vezes cada palavra do dicionário aparece no texto. Então, eu vou ignorar a sequência exata, dado que uma palavra apareceu aqui, qual que é exatamente a próxima, a terceira. Não, é só conta, faz a contagem simples ali. Então, eu vou contar para cada palavra do dicionário, aqui, eu vou contar quantas vezes a palavra 1 do dicionário apareceu, quantas vezes a palavra 2 do dicionário apareceu, quantas vezes a palavra D do dicionário apareceu. A maior parte dessas contagens é 0, a palavra não vai aparecer, né? O texto é finito e o dicionário é muito grande. Então, a maior parte disso realmente é 0. Mas aqui está, essas contagens, elas estão sendo representadas, assim, esse vetor de contagens, ele veio de um modelo multinomial, onde eu rolei o dado Mzão vezes, porque tem M palavras aqui, eu estou rolando o dado M vezes. Esse dado é o meu dicionário, e cada palavra do dicionário aparece com essas probabilidades que estão aqui, que são aquelas daquela primeira linha, essas probabilidades aqui da primeira linha dessa tabela.
Então, suponha que as contagens efetivamente observadas no novo texto foram os inteiros N1, N2, etc. Então, esse vetor gigante aqui com milhares de contagens, milhares de inteiros aqui, vários deles iguais a zero, dado que o texto é de esporte, qual que é a probabilidade de você observar a palavra 1 do dicionário aparecendo esse númerozinho N1 de vezes? N2 vezes a segunda palavra do dicionário, etc. Dado que ele é de esporte, é a fórmula da multinomial usando aquelas probabilidades da primeira linha da tabela. Agora, se o tópico for política, eu estou rolando o dado e olhando as contagens, e vou usar a fórmula da multinomial, mas agora as probabilidades que vão aparecer para esse mesmo texto aqui, ó, o mesmo texto, as mesmas contagens, as probabilidades que eu vou estar usando são outras, porque o dado que eu estou rolando agora é esse dado aqui, ó, com essas probabilidades. E, finalmente, se for o tópico outros, eu vou estar usando as probabilidades da terceira linha, que são essas daqui. Então, eu tenho 3 probabilidades aqui. Se o texto for de esporte, a chance de você ter esse texto que está na sua mão, na sua frente agora, com essas palavras aqui, é igual a isso. Por esse modelo probabilístico meio simplificado, meio caricatural. Agora, se o texto for de política, dado que o texto é de política, a chance de você ter esse texto que está na sua frente agora é dada por essa fórmula que está aqui. E, finalmente, se o texto for outros, vai ser isso daqui. Observa que essa constante multinomial aqui, ela é horrível, né? Porque n fatorial, o número de palavras, nzinho aqui, é o número de palavras no texto que você teve, né? É o número de palavras desse texto novo. E esses N1s aqui, fatoriais e tal, é dzão, que é milhares de fatoriais que estão aqui dentro, né? Vários deles iguais a zero, mas é um número muito grande. Mas essa constante horrorosa que está aparecendo aqui, ela é a mesma nas 3 probabilidades, tá vendo? A única coisa que realmente muda são esses tetas aqui, as probabilidades. Então a gente vai... o fato dessa constante estar aparecendo aqui, quer dizer, constante assim, né? Ela não muda entre as 3 linhas, né? Se você muda o tópico, esse número que está aqui, ele é o mesmo. Ele depende do texto, mas ele fica o mesmo nessas 3 linhas. Então, para evitar calcular a constante, exatamente porque ela é a mesma, eu vou fazer um truquezinho agora, que eu vou fazer o seguinte, eu vou fixar uma das categorias tópico como referência e comparar as probabilidades relativamente a essa categoria base. Por exemplo, suponha que a gente fixe a categoria esporte e a gente calcula 2 razões. A primeira delas é essa daqui. Então, eu estou fixando uma categoria de referência, a categoria esporte. E eu vou olhar agora o seguinte, qual que é eu vou contrastar essa probabilidade aqui de cima, que é a chance de você ter o texto que está na sua frente, se ele for de política, com a chance de você ter esse texto que está na sua frente, se ele for de esporte. Então, essa razão aqui, por exemplo, se ela for maior do que 1, significa que essa probabilidade aqui de cima é maior do que a de baixo. Se ela for igual a 1, essas 2 probabilidades são iguais. Se ela for menor que 1, a probabilidade de cima é menor do que a probabilidade de baixo. E ao fazer essa divisão, essa razão, aquela constante, ela desaparece. Fica só a razão desse pedaço aqui por esse outro, pelas probabilidades. Então, agrupando as probabilidades, o N1 é o mesmo, tá vendo? N1 aqui e N1 aqui também. Então, agrupando as probabilidades das palavras, as de palavras do dicionário, a gente tem simplesmente esse produto de razões aqui. Eu vou percorrer todas as palavras do dicionário, eu vou comparar a linha política com a linha esporte, embaixo, e vou elevar aqui a uma potência, que é o número de vezes que a palavra i do dicionário ela apareceu nesse texto que está na minha frente. E a constante sumiu. Observa também que se a palavra i ela não aparece no novo texto, então se a palavra i não aparecer, esse ni é igual a 0. Quantas vezes a palavra i apareceu? 0 vezes. Então, elevar isso daqui a 0 dá 1.
Então, você, na verdade, não precisa fazer esse produtório sobre todas as palavras, quer dizer, ao fazer o produtório sobre todas as palavras do dicionário, você pode ignorar todas as palavras que não aparecem, porque ela é igual, vai ficar igual a 1, esse fator. A gente calcula também a outra razão, deixando aqui esporte como referência no denominador, calculo a probabilidade da terceira categoria relativamente a esporte. Então vamos supor, por exemplo, que a razão de política para esporte seja maior do que 1. Por exemplo, deu 4,3. Na hora que eu fiz esse cálculo aqui, ó, RPE, eu encontrei isso aqui igual a 4,3. Isso significa que a chance de você ter um texto com a palavra 1 do dicionário aparecendo N1 vezes, a palavra N2 aparecendo N2 vezes, etc. Quando o tópico é política, essa probabilidade, essa chance, ela é 4,3 vezes maior do que a mesma chance quando o tópico é esporte. Ou seja, aqui, ó, né, se a razão aqui é 4,3, passo o denominador para o lado de cá, eu vou encontrar que essa probabilidade ela é igual a 4 vezes mais do que essa outra probabilidade de cá. E se a probabilidade for menor que 1, o raciocínio é o oposto, né? Então, uma regra de decisão poderia ser a seguinte. Eu poderia aqui é porque eu já vou alterar ela daqui a pouquinho. Mas uma maneira que parece intuitiva e razoável é olhar para essas razões aqui e fazer o seguinte, olha, eu vou olhar as duas e vou fazer o seguinte, vamos supor que ao olhar essas duas aqui, a probabilidade de ser, por exemplo, essa probabilidade foi menor que 1. Então, política é menos do que esporte. Tem essa probabilidade aqui de cima é bem menor do que a de baixo. E ao olhar essa outra aqui, a gente também encontra ela também menor que 1, de maneira que também esporte supera essa outra aqui. Então, talvez uma atribuição razoável seria jogar ela para esporte. Se as duas, né? Se eu olho essas duas e o máximo delas é menor que 1, as duas são menores do que 1, então a categoria é esporte. E aí pega as outras combinações também. Vou deixar para você ver essas outras combinações aqui. Então essa podia ser uma regra de decisão. Uma regra de decisão razoável. Só que ela funciona bem em vários casos, essa regra de decisão, mas em algumas situações ela pode e deve ser melhorada. E a razão para essa melhoria que a gente vai ver agora, ela está relacionada com a diferença que existe entre essa probabilidade e essa outra aqui. A gente quer calcular P de A dado B ou P de B dado A. Então, deixa eu falar sobre isso. A nossa regra de decisão, ela é baseada na comparação de probabilidades, tais como essa daqui, né, ou a outra que troca política, põe que política, etc. Mas o que a gente realmente está interessado não é nessa probabilidade, é nessa outra que está aqui embaixo. Qual é a probabilidade de que o texto que está na minha frente seja o texto de esporte, dado que eu estou vendo essas palavras no texto? As palavras do dicionário aparecem com essa frequência no texto. A primeira probabilidade aqui em cima, ela fala o seguinte, se o texto for de esporte, dado que ele é de esporte, qual que é a probabilidade de você gerar esse texto que tem essas palavras aqui, essa quantidade de palavras. As palavras do dicionário aparecem nessa frequência. Aqui embaixo é o contrário. Dado que eu tenho esse texto na minha frente, qual que é a chance dele ser de esporte? O que eu estou interessado é nessa segunda probabilidade, e não nessa primeira. Eu estou baseando toda a minha regra de decisão em comparações dessas probabilidades aqui, que não são exatamente o que eu queria. Então, em geral, a gente sabe que P de A dado B é diferente de P de B dado A, e, na verdade, elas até podem ser bem diferentes, essas probabilidades. Então, será que não vale a pena a gente pensar um pouquinho mais na regra de decisão e tentar transformar ela numa regra que usa essas probabilidades aqui, não as de cima? A gente já sabe como passar de P de A dado B para P de B dado A, né?
Isso aqui é a regra de Bayes. A regra de Bayes que faz com que a gente consiga passar de uma para outra, mas a regra de Bayes pede alguma coisinha a mais. Vamos tentar ver o que, que é. Por exemplo, eu tenho essa daqui. A gente já viu como calcular isso daqui. Usando a regra da multinomial lá, com aquela tabela com 3 linhas de probabilidades. Então, você escolhe a linha do esporte e aí faz esse cálculo aqui usando aquela fórmula da multinomial. Mas o que eu quero é essa outra aqui. Pela regra de Bayes, se eu simplesmente voltar lá no livro texto e falar o que é a regra de Bayes? Eu tenho esse evento, eu tenho esse outro evento, troca esses dois, né, do lado de cá, multiplica pela probabilidade de esporte e coloca isso daqui. Se você mapear lá com a regra de Bayes, você vai ver que é exatamente isso que você tem que fazer. Então, na regra de Bayes, dá isso daqui. Aí eu teria que calcular esse denominador, meio complicado que está aqui, mas observa que esse denominador é o mesmo nessa linha aqui, probabilidade de esporte dado isso, e a probabilidade política dado isso, esse denominador é o mesmo nas duas linhas. Então, como eles são os mesmos, se eu, de novo, em vez de olhar, de forçar a calcular essa linha inteira aqui, eu simplesmente olhar quanto que é um relativamente ao outro, ou seja, fizer uma divisão, uma razão dos dois, fizer esse dividido pelo de cima, esse denominador aqui, que é muito difícil de ser calculado, ele desaparece, e a única coisa que eu preciso fazer, essa primeira parte aqui, é aquela razão que a gente viu anteriormente, aquela que é obtida aqui, por essa regra de decisão simples. Então, se eu estiver olhando mais corretamente para essas probabilidades, que são realmente as que me interessam, o que eu tenho que fazer é pegar aquela razão que eu calculei antes e corrigir ela multiplicando por essa fração que está aqui. O que é essa fração que está aqui? Essa fração ela diz o seguinte. Então está aqui, eu estou repetindo a razão. Então, a decisão, ela, em vez de ser baseada apenas nesse RPE, ela é calculada exatamente como antes, essa razão, mas você corrige essa ação, né, essa razão, desculpa, pelo produto dessa outra aqui, dessa razão. Essa razão, o que ela está fazendo? Ela está calculando quão frequente é a aparição de um texto de política relativamente à aparição de um novo texto de esporte. Então, geralmente a gente não tem, isso é calculado a partir do conhecimento que a gente tem sobre a base de dados, sobre o tipo de problema que você está analisando. Exatamente como na regra de Bayes a gente aprendeu antes, né, em algumas das aplicações, algumas vezes essa razão aqui ela vai ser obtida até meio por aproximação, por chute. Não é um chute tão complicado de obter. É simplesmente, olha, o jornal Estado de Minas, alguém que está estudando essa coleção bastante, ela tem uma ideia razoável com que frequência os textos que aparecem lá são de política, relativamente aos textos de esporte. Suponha, por exemplo, que os textos de esporte apareçam 100 vezes mais frequentemente do que os textos de política. Aqui é a revista Placar, uma revista de esporte. Então, 100 vezes mais frequentemente. Então, essa probabilidade dividida por essa é 1 sobre 100. Então, a priori, sem olhar o novo texto, a gente tem uma ideia grosseira de quanto que é a proporção, a razão com que cada um desses tópicos aparecem. Se a gente tiver isso, a gente usa isso nessa regra aqui. Ah, não, eu não tenho isso daqui e não estou disposto a assumir nada para essas razões a priori. Bom, então usa a regra de decisão anterior. Não é a melhor do mundo, a melhor seria essa daqui, mas você não tem nada para colocar aqui e não está disposto a assumir nada, não está disposto a correr nenhum risco colocando nada aqui, então usa a anterior. E claro que você vai estar cometendo aí, você deveria estar corrigindo isso de alguma maneira, mas se você não está disposto a falar nada, usa a regra anterior. Então, uma regra de decisão razoável é uma que mistura e usa aquelas coisas que eu falei anteriormente. Então, por exemplo, o que você vai fazer, deixa eu só mostrar aqui. Qual que é a consequência disso, né? Olha, vamos imaginar
que eu estou só nessa situação assim, de política e esporte, e que esporte apareça 100 vezes mais frequentemente nessa coleção do que política. Política é um tópico raro. 1% dos textos são de política. Então, se você não tem, você chega um novo texto e você não processa esse novo texto, você tem que escolher se esse texto é de esporte ou de política, entre essas duas categorias. Sabendo que esporte aparece muito mais frequentemente do que política, você, sem olhar esse novo texto, ia alocar qualquer texto que surgisse à categoria esporte. Sem olhar o novo texto, você não tem razão, é 100 vezes mais frequente que apareça um texto de esporte. Pô. Então, a alocação, a classificação é muito simples. Chegou um novo texto, joga ele para esporte, acabou. Você vai errar 1% das vezes só. Mas agora, olhando o texto, olhando a configuração das palavras desse novo texto, eu posso mudar essa regra de decisão a priori, grosseira, que eu fiz aqui, que é baseada apenas na frequência de textos de esporte vis-à-vis política. Como é que eu faço isso? Esporte é tão frequente que a gente vai fazer uma mudança, não vou alocar esporte, apenas se a evidência a favor de política no novo texto for bem forte. Por exemplo, vamos imaginar que a razão RPE é igual a 1.1. Então, essa razão aqui, ó, essa daqui, o que é essa razão? É essa razão aqui, ó. Essa daqui versus essa, a antiga, que a gente calculou anteriormente. Essa razão aqui, ela é 1.1. Então, essa daqui de cima, a chance de ser de política, que é o texto raro, é só um pouquinho maior do que essa probabilidade aqui de baixo. Essa daqui, a probabilidade de gerar esse novo texto, dado que ele é de política, é só um pouquinho maior do que a chance de gerar esse novo texto, dado que ele é de esporte. Mas como esporte é um troço muito frequente, se essa razão aqui ela é só um pouquinho maior do que 1, eu vou simplesmente continuar, provavelmente, jogando esse novo texto. Se isso daqui for 1.1, eu vou jogar o novo texto para esporte. Vou continuar jogando para esporte. Está aqui, ó, é exatamente isso que a nossa regra ela falaria. Ao comparar essa probabilidade com essa outra, ela multiplicaria 1.1 por essa razão, mas esporte é 100 vezes mais frequente, mais comum do que política. Então, essa razão aqui, que é a que nos interessa, ela é muito pequena. Então, você, apesar dessa probabilidade aqui de cima ser maior do que a de baixo, você não vai jogar ela na categoria política. Porque ao comparar essa probabilidade... Desculpe. Essa a anterior aqui, né? Apesar dessa probabilidade aqui ser maior do que essa daqui, essa do lado de cá não ficou a de cima maior do que a de baixo. Pelo contrário, ficou muito pequena. Então, apesar do RPE ser maior do que 1, e, portanto, indicar que você talvez devesse jogar para a política esse texto, ao olhar para essa razão corrigida, você vê que não. Na verdade, ela é bem menor do que 1, não vou jogar, não. Eu vou continuar atribuindo esse texto a essa classe que é a mais frequente, que é esporte. Para eu reverter essa posição, eu tenho que ter essa razão aqui maior do que essa outra. Então, eu teria que ter essa coisa aqui grande o suficiente para superar essa divisão por 100 e dar maior do que 1. Existe aqui um problema numérico que eu vou deixar para você ler. É um problema que você vai ter que implementar numa lista de exercícios que eu vou passar. E é um problema numérico simples, envolve aqui a tentativa de evitar que você tenha underflow no cálculo dessas probabilidades quando esse dicionário aqui for muito longo. Vou deixar para você ler isso aqui, tem algum código aqui em R, mostrando como evitar. O ponto todo é como fazer com que esse produtório aqui de números que estão entre 0 e 1, ele não dê underflow. Então, está aqui a explicação, vou deixar para você ler isso. Ok, agora eu vou explicar rapidamente a última distribuição de probabilidade. Então, você vai fazer na lista de exercício, eu vou dar alguns textos, e você vai tentar classificar esse novo texto em uma de 3 categorias ali.
Mas antes da gente passar para a próxima distribuição, que é a de Poisson, tem alguma pergunta a mais? Alguma pergunta, gente? Antes de alguém perguntar qualquer coisa, essa técnica que a gente acabou de ver aqui, gente, longamente, esse modelo, Bag of Words, multinomial e tal, isso é chamado um método de classificação naive Bayes, naive de ingênuo. É um Bayes ingênuo. Por que ele é chamado de Bayes ingênuo? Bom, aí depende da gente aprender distribuição, dependências e distribuições condicionais. Então, a razão para o nome a gente vai ver mais tarde, mas o que é o método é só isso aqui que a gente viu. Pergunta, comentário? Ok. Essa distribuição de Poisson, ela também é uma distribuição discreta e ela é bastante popular também, muito comum. Ela aparece, por exemplo, um dos usos, uma das vezes em que ela apareceu, teve uma importância relativamente grande, num problema de física do início do século XX. É um experimento super importante, um experimento clássico, feito por aquele cara Rutherford, que a gente aprende lá no ensino médio, dessa teoria atômica, do início da teoria atômica para a matéria. Imagine que você tem uma massa atômica que está emitindo partículas radioativas. Estamos aí no mundo da Madame Curie. Um contador, ele está registrando o número de partículas, dessas partículas radioativas, que atingem uma placa num intervalo de 7,5 segundos. Então, quais são os valores possíveis para a contagem? O número de partículas que atinge a placa. Pode ser 0 partículas. Então, durante 7,5 segundos, eu observei e vi que nesses 0,5, nenhuma partícula atingiu a placa. Porque a partícula radioativa, quando ela sai, ela dá um estalo, e você pode ter um sensor que mede isso. O contador Geiger, por exemplo, é baseado nesse tipo de coisa. Pode ter uma partícula apenas atingindo a placa, ou pode ter 2 partículas, ou 3, ou 4, não tem um limite bem definido. Isso aqui não é como se fosse a repetição de um experimento binomial, onde eu sei quantas vezes eu vou lançar a moeda para cima, não tem isso. E contar o número de sucessos, não tem isso. Eu estou fazendo aqui possível, eu não tenho um limite claro para colocar. Eu sei que não vai aparecer um número absurdamente alto de partículas atingindo a placa, mas eu não tenho um limite claro para colocar. Eu tenho 2 tipos de probabilidades que podem estar associadas com esse experimento. Umas são probabilidades empíricas e outras teóricas. Eu vou fazer um modelo, e aí foi o que o Rutherford fez, né, o pessoal, os físicos naquela época, um modelo teórico para a emissão de partículas. Tem que lembrar que a gente não tinha aceleradores de partículas naquela época, né? Era o início da teoria atômica. Na verdade, era até debatido e discutido se existiam realmente átomos, né? É curioso isso, até 1920 isso era um ponto de discussão e de debate. Se existiam realmente átomos, né, do jeito que a gente conhece hoje. Então, como parte dessa tentativa de calcular, de verificar, de achar evidências para a existência desses átomos, os físicos pensaram num modelo teórico para a emissão de partículas numa massa atômica, numa massa radioativa. E eles fizeram 3 hipóteses, é um modelo teórico de como que essas partículas podem estar sendo emitidas por essa massa radioativa. A gente tem alguém aí solicitando controle, eu vou negar aqui, tá? Porque para não parar, se quiser falar alguma coisa, abre o microfone aí. Então, a probabilidade, a primeira hipótese é de que a probabilidade da chegada de K partículas nessa placa num intervalo de tempo, num certo intervalo de tempo, depende do comprimento do intervalo.
apenas do comprimento. Que depende do comprimento, é evidente. Nós estamos falando assim, se você estiver observando, você quer, olha, qual que é a chance de chegar K partículas no intervalo? Sei lá, pode até fazer um evento melhor, por exemplo, qual que é a probabilidade de chegar mais do que uma partícula num intervalo de tempo? Bom, depende. Qual o intervalo de tempo que você está falando? 1 segundo? Tem uma certa chance de chegar mais de uma partícula. Agora, se a gente estiver falando de um intervalo de 10 minutos, essa probabilidade de chegar pelo menos uma partícula aumenta. Você está observando por mais tempo agora. Se a gente estiver falando, não, é por 1 hora, essa probabilidade provavelmente vai ser muito alta, talvez 1, próxima de 1, praticamente 1, se é uma massa radioativa. Então, a probabilidade de chegar a um certo número de partículas depende do comprimento. Quanto maior o comprimento de tempo, quanto maior o intervalo de tempo, maior a chance de chegar a um certo número de partículas. Mas o que está sendo falado aqui é que a probabilidade depende apenas desse comprimento do intervalo e não do momento em que você começa. Então, se você começar o experimento agora, ou se você for medir o experimento daqui a 5 horas, se você for olhar o número de partículas que vão chegar num comprimento de intervalo de 7 segundos, daqui a 5 horas, a probabilidade não se alterou. A probabilidade é a mesma. Isso é uma hipótese razoável num tempos de vidas humanos, né? Se a gente estiver olhando uma massa radioativa durante um período muito longo de tempo, um período de tempo geológico, né, de centenas de milhares de anos, etc., aí essa probabilidade não é inteiramente verdade, e é exatamente isso que é usado para fazer datação de material, aquela datação baseada no decaimento radioativo. Mas para intervalos de tempo de laboratório humano, isso aqui é razoável. Essa hipótese a gente vai fazer. O segundo é que os números de partículas em intervalos de tempo disjuntos são variáveis aleatórias independentes. E a terceira hipótese é de que as partículas chegam sozinhas e não simultaneamente. E aí, de uma maneira quase que mágica, incrível, você pode, a partir dessas hipóteses, desse modelo teórico aqui, sobre como partículas são emitidas, você deduz matematicamente que o número de partículas que você vai observar, a chance desse número de partículas ser igual a K é igual a essa probabilidade que aparece do lado de cá. Se você quiser ver como que essa dedução ela é feita, isso está no livro, por exemplo, do Barry James, o livro que está em português e que está aí na página do nosso curso, lá numa das referências. É um texto mais avançado de probabilidade, mas ele, a partir dessas 3 hipóteses, ele deduz que a contagem do número de partículas tem que obedecer essa fórmula que está aqui. Onde aparece aqui, o K é essa contagem que você vai fazer, que é o número E de Euler, né, que é 2 ponto qualquer coisa, e esse lambda, que está aqui, é uma constante positiva associada com a massa radioativa que você tem. Muita massa, pouca massa, e o tipo de massa, né, de material radioativo que você está usando. Mas o fato é que esse lambda aqui é uma constante. Então, deixa eu explicar um pouquinho mais. Por exemplo, essa constante aqui, ela está fixa, né? E o que essa distribuição de Poisson está fazendo é o seguinte: qual que é a chance da contagem ser 0? Você ter 0 partículas atingindo a placa no período de 7,5 segundos. Vai ser dado pela fórmula que a gente viu antes, que é lambda elevado a 0, 0K. Então, simplesmente usando aqui a fórmula, que é essa aqui, eu vou substituir o K por 0, e aí vai ter E elevado a menos lambda. Qual que é a chance do Y ser 1, de ter uma partícula atingindo a placa no intervalo de 7,5? É dado por essa outra fórmula que está aqui. A mesma constante lambda vezes E menos lambda. Qual que é a chance de ser 2? É essa outra fórmula. 3, 4, etc. E isso aqui prossegue de maneira infinita. Essas probabilidades aqui, elas são todas maiores do que 0, e se você fizer uma soma, essa é uma fórmula de série matemática,
que você prova que essa soma dá exatamente 1. Isso também está lá no livro texto, se você quiser ver como que essa soma aí dessa série ela fica igual a 1. Além disso, outra fórmula que a gente pode fazer é qual que é o número esperado de contagens que você vai ter. Porque a contagem ela pode ser 0, 1, 2, 3, com essas diferentes probabilidades. Mas quanto que você espera para esse y? Esse y, embora você tenha infinitos valores, alguns são mais prováveis do que outros, e se você então multiplicar cada contagem possível pela sua probabilidade de aparecer e somar tudo isso, você vai ter o valor esperado da variável e essa conta dá lambda. Não vou fazer também a demonstração disso, isso está no livro texto para quem quiser olhar. Então, por exemplo, vamos imaginar que essa constante que está aqui, que depende do material radioativo, de alguma maneira a gente sabe que ela é igual a 3,87. Então, qual que é a chance de você ter 0 partículas em 7,5 segundos? Se esse é o valor de lambda, a chance de ter isso, de ter 0 contagens, é isso daqui. 2,1% das vezes que você pegar um intervalo de 7,5 segundos, você não vai ter contagem nenhuma. Qual que é a chance de ter contagem igual a 1? É essa fórmula que está aqui. Igual a 2, essa daqui. Igual a 3, essa daqui. Você está vendo que está subindo, né? Mas daqui a pouco ela começa a diminuir e vai diminuindo em direção a 0, para que a soma total fique igual a 1. Essa daqui é a função de probabilidade. Com lambda igual a 3,87, eu estou pegando esses números aqui, colocando eles agora no gráfico, então você vê que ele realmente sobe e depois vai descendo e rapidamente desce e fica praticamente 0 aqui. Todos esses números aqui são diferentes de 0, mas para todos os efeitos práticos é 0. Né? Se você variar o lambda, essa fórmula, né, essa distribuição aqui vai mudar. Você vê que ela depende apenas dessa constante lambda. Olha aqui, ó, é só a constante lambda. A única coisa, a fórmula é essa daqui. Aqui é a contagem, K. K é um número, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui também é uma constante, né, a constante de Euler. E lambda é a única coisa que pode fazer essas probabilidades mudarem. Então, escolhendo diferentes lambdas, você tem aqui diferentes distribuições. Observa que, curiosamente, quando o lambda é grande, você tem uma curva na forma de sino de novo, que vai ser a distribuição gaussiana, que a gente vai estudar mais na frente. A gaussiana vai ser uma boa aproximação para Poisson quando o lambda for grande. Pelo menos de 10 para cima. Bom, essa fórmula matemática, ela bate com a realidade, porque eu falei que ela foi deduzida a partir de um modelo teórico de como que os átomos funcionariam, que eram essas 3 hipóteses aqui, acerca de como que eles funcionariam, que são todas elas baseadas em questões de física, que eu deixo para você ler lá, se você quiser, ou no texto original, lá de 1920, ou no livro do Barry James. Esses caras, exatamente nessa época, tentando entender o modelo atômico, tentando criar essa teoria da estrutura da matéria, eles repetiram aqui, entre aspas, o experimento um grande número de vezes. Que experimento? O experimento de observar a contagem que batia na placa em intervalos de 7,5 segundos. Então, você pega 2.608 intervalos consecutivos de 7,5 segundos. Quer dizer, você pegou várias horas aí de observação, dividiu ela em pedacinhos separados, juntos, né, de 7,5 segundos cada um. E em cada um desses pedacinhos de 7,5 segundos, você mediu, contou quantas partículas atingiram a placa. Então, no primeiro intervalozinho de 7,5 segundos, a placa foi atingida 4 vezes. No segundo intervalo consecutivo de 7,5 segundos, a placa foi atingida 3 vezes. No terceiro intervalo, nenhuma partícula atingiu a placa. E assim por diante. Essa sequência aqui de 2.608 contagens são as contagens de partículas emitidas em cada intervalo. Nós vamos assumir que essas contagens sucessivas, elas são valores
de variáveis aleatórias, de 2.608 variáveis. Cada uma dessas variáveis, eu estou supondo, assumindo que elas vêm de uma distribuição de Poisson com um parâmetro lambda constante. Será que isso é um bom modelo? Porque se essa distribuição se ajustar bem a esses dados, isso é alguma evidência de que aquelas hipóteses podem ser verdade. Aqui, gente, o raciocínio bacana científico, né? Depois eu volto nesse raciocínio científico. A aula já está acabando, deixa eu seguir só terminar o modelo aqui. A ideia é que se esse modelo de Poisson, esse modelo teórico de Poisson, estiver correto, o que a gente deveria esperar nas contagens, nessas 2.608 contagens que eu estou vendo aqui? Eu vou comparar os valores que a fórmula teórica me dá com a frequência de intervalos com contagens iguais a K. Quer dizer, eu vou calcular a probabilidade de emitir K partículas em 7,5 segundos, primeiro usando o modelo teórico de Poisson, essa fórmula matemática. Não vou usar os dados aqui. Aqui é um modelo puramente teórico, um cálculo matemático que eu vou fazer, baseado nessa fórmula. Em seguida, eu vou sim pegar os meus dados, os 2.608 intervalos, o experimento que eu fiz no laboratório, e vou tentar calcular essas probabilidades aqui sem usar nenhum modelo teórico, de forma puramente empírica, frequentista. Vou olhar, você quer saber qual que é a probabilidade de emitir 0 partículas em 7,5 segundos? Ver qual a proporção de intervalos, dos 2.608 intervalos, em que você teve 0 partículas emitidas. Se o modelo estiver correto, essa probabilidade teórica deveria ser parecida com a proporção que você vai ter aqui. Então, vou deixar para você, de novo, esse pedacinho aqui, esse último passo aqui para você ler. Se você tiver dúvidas, você pergunte na próxima aula. Eu vou deixar isso daqui para você ler. E aqui estão essas duas maneiras de calcular as probabilidades. Do lado de cá, com a fórmula, com essa fórmula aqui, tendo um valor para a constante lambda. Essa constante aqui, ela realmente foi obtida a partir dos dados. Eu simplesmente vi a média, o número médio de partículas que são emitidos no intervalo de 7,5 segundos. É o que está esclarecido aqui nesse slide. E aí estão as fórmulas matemáticas, então. Do lado de cá, a frequência no experimento. Quantos dos 2.608 intervalinhos de tempo, 57 deles, não teve nenhuma emissão de partícula. E essa fração aqui dá 2,86. Ou seja, 2% mais ou menos. Então, com 2% de chance, se você pegar um segmento, ficar observando a massa por 7,5 segundos, a chance de que nenhuma partícula atinja a placa metálica é 2%. Qual que é a chance de você ter uma partícula apenas atingindo a placa em 7,5 segundos? Bom, eu olhei na minha coleção de 2.608 segmentos de tempo e vi que em 203 deles exatamente uma partícula atingiu. Isso dá mais ou menos 8% aqui. Aí, gente, compara essa coluna de números com essa outra aqui. E você vai ver que é uma aproximação muito boa. Muito grande. Então, as probabilidades teóricas obtidas através do modelo de Poisson e as frequências empíricas obtidas dos dados foram muito boas. Está aqui um gráfico mostrando um e outro, essas duas frequências aí, mostrando como elas são boas. Então, gente, isso foi um grande achado. Foi um momento importante da ciência mundial, no caso da física, né? Mas foi um momento em que você, com um conhecimento muito preliminar e muito ruim sobre a estrutura da matéria, foram feitos experimentos para tentar falar... Porque você pegava essas massas radioativas e elas tinham um comportamento muito errático. Né? Às vezes emitia partícula, às vezes não, às vezes ficava um tempo em silêncio, às vezes emitia várias partículas ao mesmo tempo, e aí as pessoas entendem, mas, poxa, como que isso está acontecendo? Como que é possível isso? O que está acontecendo?
E esses caras pensaram, então, no modelo para gerar os dados de contagens a partir de como que os átomos internamente estariam funcionando. Como que essas coisas estariam funcionando. Cada átomo, a gente vai ver isso na próxima aula, vamos voltar nisso rapidamente, mas é como se cada átomo dentro da matéria estivesse jogando uma moedinha para cima para decidir se ele emite uma partícula ou não. Você tem um número enorme de átomos numa massa radioativa, mesmo uma massa pequena, essa combinação dessas coisas todas levam à distribuição de Poisson, que, por sua vez, foi observada empiricamente como um excelente ajuste aos dados. Então, esse é um exemplo clássico, famoso, importante na história do mundo, e a gente vai parar aqui e nós retomamos a distribuição de Poisson na próxima aula. Era para eu gastar apenas 2 aulas nessas variáveis discretas, e, pelo visto, eu tenho que entrar na terceira para completar a Poisson e apresentar a distribuição de Pareto também. Eu espero que tenha sido útil a aula de hoje, e se não tiver perguntas, a gente encerra por aqui. Professor, tem uma pergunta só. Não sei se eu entendi muito bem, mas por que o tempo não entra em jogo na fórmula de Poisson? Por exemplo, se eu fizesse o mesmo experimento por 10 segundos, seria igual? Ele entra. Se Ah, eu tá. aumentar o intervalo, aquele lambda aumenta. Ah, entendi. Lambda Perfeito. é o número esperado de contagens num intervalo de tempo de 7,5 segundos. Quer dizer, num intervalo de 7,5 segundos, eu estou usando 3,8 partículas chegam em média, no intervalo de 7,5. Se eu pegar um intervalo mais comprido, eu teria que... As frequências aqui mudariam, né? Porque os meus intervalos todos vão mudar, mas esse número aqui também ia aumentar. Esse Entendi, perfeito. que você está perguntando, ele foi calculado aqui nesse slide, tá? Sim, sim, sim. Mas está Perfeito, obrigado. do comprimento que eu fixei lá de 7,5, que foi como eu fiz o experimento. Perfeito, obrigado. Mais alguma questão, gente? Ok. Então, eu vou estar passando hoje aí uma lista e a gente se vê na terça-feira. Ah, antes de terminar, só um segundo, gente. O monitor que está corrigindo as listas, ele pediu que vocês quem submeteu listas que não estão na forma de PDF, para vocês resubmeterem. Parece que teve gente que mandou até HTML. Não dá, gente. Teve gente que mandou um notebook. Eu pedi e vou pedir de novo. Assim, então, para vocês mandarem, porque teve gente que mandou um artigo zipado. Poxa, aí ele vai ter o trabalho de. São 80 alunos. Cada um deles vai ter que trabalhar manualmente para ficar abrindo cada arquivo. E aí não dá, gente. Aí é um tempo muito grande. Então, quem submeteu a partir da lista 2 em um formato que não foi PDF, eu vou reabrir, eu vou pedir para ele mandar uma mensagem de como fazer isso, mas a gente vai reabrir lá no Moodle alguma forma de você resubmeter. Então, você entra lá, pega a sua lista que você mandou, cria um arquivo PDF e submeta esse arquivo PDF para facilitar para ele. Tá bom? Mas a lista 2, né? Isso, né? A partir da lista 2, eu vou mandar as instruções por e-mail. Tá? Então, você não precisa fazer nada agora, não. Espera o e-mail que vai vir instruções bem específicas e detalhadas do que você tem que fazer. É simples, nada demais, tá? É simplesmente onde você tem que colocar e o que eu quero que cada um faça e o formato em que eu quero que você coloque o nome do seu arquivo para facilitar para a gente. Beleza. Tá bom? Ok. Então tá, gente. Paramos por aqui. Enterro. Até a próxima. Bom dia, professor. Até a próxima. Obrigado.